Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Fiocruz pode fabricar vacina contra a Covid-19 em abril. Brasil aumenta testes para coronavírus em 1.800%. E o frio pelo Brasil, com noite de neve na região sul. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento App Bradesco, reinventando para ficar do seu jeito. A Fiocruz pode começar a fabricar a vacina de Oxford contra a Covid-19 em abril do ano que vem. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia. Boa noite a todos. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde durante uma entrevista coletiva. O acordo prevê que o laboratório britânico entregue 100 milhões de doses da vacina até março e transfira a tecnologia para a Fiocruz fabricar o medicamento no Brasil. A média diária de exames na saúde pública saltou de 1.100 em março para mais de 22 mil em agosto. São mais de 2 milhões e 100 mil testes realizados do tipo PCR. São Paulo e Paraná foram os estados que mais receberam material para fazer os testes. O secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, falou sobre a produção da vacina no Brasil. Vamos ouvir. Se espera que o insumo comece a ser entregue a partir de dezembro e, uma vez entregue a partir de dezembro, ele seja processado e chegue à população no mês de janeiro. E esperamos aí também que a partir de abril de 2021, ano que vem, a Fiocruz já tenha capacidade de produção interna da vacina. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 3.501.975 casos de coronavírus, com 112.304 mortos. São 1.204 registros de mortes nas últimas 24 horas. E nesse mesmo período, 38.153 pessoas se recuperaram da doença. No total, 2.653.407 pacientes estão curados da Covid-19 e 736.264 seguem em acompanhamento. A Prefeitura de Belo Horizonte ampliou a retomada da economia. Vamos até lá com a Virgínia Nalon. Boa noite, Virgínia. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. As lojas de rua e os shoppings que estavam funcionando apenas 3 vezes por semana, agora vão poder abrir de segunda a sexta-feira. Além disso, vai ser permitida a reabertura de 5 praças públicas que estavam fechadas desde março. Restaurantes e lanchonetes também vão poder abrir com algumas condições, como proibição de venda de bebidas alcoólicas e funcionamento com consumo no local apenas de 11 às 15 horas. As mudanças e os novos protocolos vão ser publicados em decreto no Diário Oficial desta sexta-feira e já passam a valer na próxima segunda. Patrícia. Obrigada, Virgínia. E Belém anunciou a reabertura de cinemas, teatros e museus. Vamos até lá com Felipe Nobre. Boa noite. Boa noite, Patrícia. O anúncio foi feito nesta quinta-feira e faz parte de uma nova etapa de reabertura de atividades não essenciais. A partir de sábado, ficam liberados para funcionamento com restrições cinemas, teatros, museus, esportes coletivos e reuniões com até 20 pessoas. Por enquanto, realizações de shows e aulas presenciais nas escolas permanecem suspensas. Sempre importante lembrar que continua indispensável o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento. Patrícia. Obrigada, Felipe. E a Organização Mundial da Saúde disse nesta quinta que a pandemia do novo coronavírus pode ser controlada na Europa sem a necessidade de paralisar toda a sociedade. Segundo a OMS, as autoridades do continente estão mais preparadas para controlar surtos do vírus e há uma maior conscientização sobre a doença. Já o Banco Mundial advertiu que a pandemia do novo coronavírus pode deixar 100 milhões de pessoas na extrema pobreza. A causa é uma combinação da perda de empregos durante a crise econômica mundial e a falta de abastecimento, que dificultam o acesso aos alimentos.
E a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta por causa das baixas temperaturas previstas para os próximos dias aqui no estado. A Giovana Rizardo conta pra gente. Boa noite, Giovana. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Desta quinta até terça-feira que vem, tem muito frio pela frente. As regiões com previsão de temperaturas abaixo dos 5 graus são Vale do Ribeira, Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Aqui na capital, região metropolitana e outras 7 áreas do estado, os termômetros podem marcar mínimas entre 5 e 10 graus. Um pouco acima dos 10 graus está a Baixada Santista, por exemplo. Por lá deve chover bastante, com risco de deslizamentos e alagamentos. A Defesa Civil alerta também que nesse período de frio intenso, o trabalho da assistência social seja reforçado para as pessoas em situação de rua, que já existe um risco de hipotermia e complicações por doenças respiratórias. Patrícia. Obrigada, Giovana, pelas suas informações. E as temperaturas despencaram nesta quinta-feira. Vamos saber como foi no Rio Grande do Sul. Vamos até lá com Vitor Costa. Boa noite, Vitor. Muito boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O frio mudou a paisagem do estado. Em São Francisco de Paula, na Serra Gaúcha, moradores registraram em vídeos a chuva congelada e a neve também. O frio não deve parar por aí. Ainda nesta madrugada é esperada neve em outras regiões. Para a sexta, a previsão é que os termômetros vão oscilar entre 0 e 2 graus na maior parte do Rio Grande do Sul. Patrícia. Congelando. Obrigada, Vitor, pelas informações. E em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, nevou agora à noite. E teve gente que criou coragem, viu, para sair à rua e registrar esse momento. A previsão para esta sexta é de mínima de 2 graus negativos e a máxima não passa dos 7. E na tradicional live das quintas-feiras, o presidente Jair Bolsonaro disse que os critérios técnicos adotados pelo governo ajudaram no combate à corrupção. A escolha de ministros, né, de presidentes estatais, de presidente de bancos, né, por um critério diferente da indicação de terceiros, ajudou bastante a combater a corrupção no Brasil, ajudou bastante a evitar que a corrupção florescesse aqui no Brasil. Não interessa para a gente pegar um corrupto na ponta da linha, interessa a gente evitar que ele pratique a corrupção, que ele desvie recurso público. Né? Por isso, então, há uma sensação, muitas vezes, perante a opinião pública, né? Só existe combate à corrupção se você vê a PF 6 da manhã batendo na porta de alguém. Sim. Essas operações continuam acontecendo e, com toda certeza, outras acontecerão até o final do ano. Olha, o mercado financeiro operou nesta quarta-feira de olho na votação do veto ao reajuste dos servidores públicos, que acabou mantido na Câmara. O dólar fechou em alta de 0,43%, vendido a R$ 5,55. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,61%, acima dos 101 mil pontos. A atenção à primeira infância não é só cuidar das crianças nos primeiros anos de vida. Segundo a deputada federal Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, as ações precisam ser muito mais amplas. Ela é a presidente da Comissão das Políticas da Primeira Infância da Câmara e participou do JR Entrevista desta quinta. Quando a gente fala da primeira infância, muitas pessoas pensam que é exatamente a criança até só aos 6 anos de idade. Não, nós estamos falando de políticas antes da concepção, inclusive, da criança, daquela mãe que ela é bem nutrida, que ela possa participar de um pré-natal adequado. Hoje nós temos aí casos específicos, inclusive, de muitas mães solteiras, né? Então, nós estamos trazendo essa política. Hoje, infelizmente, nós sabemos aí, tem um assunto polêmico também trazendo uma criança gerando outra criança, né? Até por um ato violento. Então, é importante dizer o seguinte, quando nós estamos falando da primeira infância, nós estamos falando dessa dignidade humana do nascimento. O nascimento até na própria concepção, com a responsabilidade que requer trazer ao mundo uma criança. Os primeiros anos de vida, neurológicos, dizendo, quando a criança tem a oportunidade de ter uma nutrição adequada e um estímulo adequado, faz com que aquela criança economize na sua juventude. Isso, inclusive, é prêmio Nobel da Economia, um economista chamado Jake Heckmans
americano, que ganhou esse prêmio Nobel exatamente defendendo isso. O investimento na criança, o que significa $1 investido se economiza 7. Então, é fundamental que o país tenha um olhar muito atento a essa criança, a esse futuro que nós estamos falando. E com isso a gente está falando de saneamento básico, nós estamos falando de empregabilidade, porque uma criança ser simplesmente criança, ela precisa que o pai esteja empregado. Ela precisa de uma alimentação de qualidade, ela precisa de uma creche que possa desenvolver cognitivamente. Então, a criança é um tema universal e de todas as políticas que nós estamos aqui querendo trazer para o Brasil. Como proteger as nossas crianças também do abuso sexual, da violência doméstica, que está aumentando durante a pandemia? O papel da escola, ela tem um papel fundamental, que é exatamente a educação, mas também tem a questão alimentar. E nós temos um outro papel do qual nós precisamos fazer uma reflexão como sociedade. É o que? Os professores são aqueles que podem, muitas das vezes, denunciar um abusador, um violentador. E essas crianças estão, nesse momento, desprotegidas. Essa é uma grande preocupação nossa. Inclusive, o 180 e o Disque 100 constatou que houve um aumento de violência doméstica. E quando a gente fala de violência doméstica, muitas crianças são submetidas a isso, porque tem crianças que não sabem ligar. A gente está falando de violência doméstica, muitas das vezes relativa à mulher, mas toda mulher que sofre uma violência, provavelmente o seu filho está sofrendo também. E por falar em investimentos na primeira infância, o governo entregou novos equipamentos aos conselhos tutelares de todo o país. Voltamos com a Nathalie Machado, direto de Brasília. Isso mesmo, Patrícia. 672 conselhos tutelares de todas as regiões do país receberam equipamentos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos desde janeiro do ano passado. O material inclui computadores e também veículos para ajudar no transporte das pessoas assistidas. Esses itens foram adquiridos por meio de emendas parlamentares. No ano passado, estados da região Nordeste receberam a maior parte da ajuda. As entregas estão temporariamente suspensas durante o período eleitoral, mas a previsão é que até o final do ano, outros estados também sejam contemplados. Patrícia. O quarto e último dia da Convenção Nacional do Partido Democrata nos Estados Unidos terminou há pouco com o discurso de Joe Biden. Biden aceitou formalmente a indicação para a disputa da eleição. Ex-adversários de Biden na corrida pela indicação do Partido Democrata declararam apoio ao candidato escolhido, como Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, e Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York. E o presidente Donald Trump fez ataques ao adversário na corrida eleitoral. Trump chamou Joe Biden de fantoche da esquerda radical. A declaração foi feita durante uma viagem à Pensilvânia, estado natal de Biden. A estratégia de Trump aí é conquistar eleitores em um dos estados chaves da eleição. Ele visitou uma pizzaria tradicional em Old Ford e reafirmou o desejo de retirar as tropas americanas do Iraque. O ex-estrategista da Casa Branca deixou a cadeia em Nova York. Steve Bannon tirou a máscara logo na saída e foi cercado pelos repórteres. Ele foi preso nesta quinta-feira acusado de desviar dinheiro de uma campanha para a construção do muro na fronteira com o México. O estrategista pagou o equivalente a 28 milhões de reais para responder em liberdade. Agora o futebol aqui no Brasil. No Campeonato Brasileiro, o Vasco goleou o Ceará por 3-0 e assumiu a liderança da tabela. O Santos venceu fora de casa. Já o São Paulo tropeçou. Veja os gols. O São Paulo recebeu o Bahia e saiu perdendo. Rossi pegou o lançamento e bateu sem chances para Thiago Volpi. 1-0 Bahia. No segundo tempo, Reinaldo cobrou o escanteio. Carneiro desviou e o estreante Luciano empatou de cabeça. São Paulo 1, Bahia também 1. No Recife, o Sport recebeu o Santos. Marinho chutou no ângulo e marcou o único gol da partida. Sport 0, Santos 1. E olha, uma rara orca branca foi vista na costa do Alasca. A bióloga marinha Stephanie Reis observava baleias jubarte quando percebeu 3 orcas e uma delas era branca. Pesquisadores estimam que existam apenas 5 animais como este no mundo.
E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h25 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira e uma boa noite para você.